25 de janeiro, de acordo com o calendário da Igreja. São Gregório, teólogo, arcebispo de Constantinopla. Gregório nasceu em Naziano, de um pai grego e uma mãe cristã. Antes de seu batismo, ele estudou em Atenas junto com Basílio o Grande e Juliano o Apóstata. Gregório frequentemente profetizava que Juliano se tornaria um apóstata e perseguidor da Igreja, o que realmente aconteceu. Gregório foi em especial influenciado por sua boa mãe Nona. Quando ele completou seus estudos, Gregório foi batizado. São Basílio consagrou o bispo de Sássima, e o imperador Teodósio o Grande o convocou para preencher a vaga do trono arcepiscopal de Constantinopla. Ele escreveu vários tratados, os mais famosos sendo aquele sobre teologia, pelo qual ele recebeu o título de teólogo. Especialmente conhecido pela profundeza de seu trabalho, Homilia sobre a Santa Trindade. Gregório escreveu contra o herege macedônio, que erroneamente ensinava que o Espírito Santo era uma criação de Deus. Gregório também escreveu contra Apolinário, que erroneamente ensinava que Cristo não tinha uma alma humana, mas que sua divindade estava no lugar de sua alma. Ainda mais, Gregório escreveu contra o imperador Juliano o Apóstata, seu antigo colega na escola. Em 381 d.C., quando um debate sobre a sua eleição como arcebispo começou, ele se retirou e emitiu um comunicado. Aqueles que nos privam de nosso trono arcepiscopal não podem nos privar de Deus. Após isto, ele saiu de Constantinopla e foi para Naziano, onde viveu uma vida de solidão e oração, escrevendo ótimos livros. Mesmo tendo pobre saúde durante toda a sua vida, ainda assim, Gregório viveu até seus 80 anos de idade. Suas relíquias foram transferidas para Roma. Um relicário contendo sua cabeça repousa na Igreja Catedral da Assunção em Moscou. Ele era, e permanece, uma grande e maravilhosa luz da Igreja Ortodoxa, tanto por sua mansidão e pureza de caráter, quanto pela insuperável profundeza de sua mente. Ele morreu no Senhor no ano de 390 d.C. O venerável Públio. De início, Públio era um senador. Reconhecendo a luz de Cristo, ele deixou suas honras terrenas, distribuiu suas posses aos pobres e se devotou a uma vida de asceticismo nas proximidades da cidade de Zéguma, no rio Eufrates. Ele estabeleceu 2 comunidades monásticas e morreu no ano 380 d.C. O venerável Mares. Mares era distinto por sua beleza externa e voz doce. Ele se retirou do mundo e viveu em uma tenda por 37 anos, em jejum e purificação da mente de pensamentos impuros. Aos seus 90 anos, Mares morreu no Senhor no ano de 430 d.C. A mulher mártir Felicitas e seus 7 filhos. Como cristã, Felicitas foi condenada à morte junto de seus 7 filhos durante o reino do imperador Antonino no ano de 164 d.C. Ela implorou para Deus apenas para ela não ser morta antes de seus filhos, para que ela pudesse encorajá-los durante suas torturas e mortes para que eles não negassem a Cristo. De acordo com a providência de Deus, isto aconteceu. Com júbilo, esta incrível mãe acompanha seus filhos de um a um até que ela tivesse presenciado a morte de todos os seus 7 filhos. Então, ela mesma, com gratidão a Deus, recebeu a morte de um mártir. Ela e seus filhos sofreram em Roma, onde suas relíquias repousam. Hino de louvor. Santa Felicitas. Felicitas rezou a Deus: Eu tenho uma coroa de 7 pérolas, eu desejo as enrolar em púrpura, e, em púrpura, presenteá-las a tu, ó amado Senhor. Receba esses presentes. 7 filhos, 7 pérolas, e roxo avermelhado, o sangue dos mártires. A oração da mãe subiu, e como incenso alcançou a Deus. O imperador romano sentenciou a seus filhos a terrível morte e terríveis torturas. A mãe, de bom grado, todos se maravilharam com ela. Felicitas encorajou a seus filhos. É por isso que eu dei a luz a vocês, meus filhos. É por isso que eu os amamentei, meus filhos. Para que eu pudesse fazer de vocês um presente para Deus, pois Deus me deu a vocês de presentes. Isto sendo dito, o executor começou o seu trabalho. O primeiro caiu e a mãe se dobrou. O segundo caiu e a mãe se dobrou 2 vezes. O terceiro caiu e a mãe se dobrou 3 vezes. O quarto caiu, 4 vezes se dobrou. O quinto caiu, 5 vezes se dobrou. O sexto caiu, 6 vezes se dobrou. O sétimo caiu, 7 vezes se dobrou. A mãe, se dobrando, deu graças a Deus. A 8ª vez, ela dobrou-se por si mesma, e no bloco ela deitou sua cabeça. A espada brilhante, sua cabeça decapitou. A mãe beijou os seus filhos no paraíso. Reflexão. Eles enganam a si mesmos, aqueles que falam com autoconfiança, que conhecem os homens o suficiente de maneira a não permitirem ser enganados. Quem pode saber qual é o espírito do homem exceto Deus? Quem sabe os segredos do coração? Até mesmo grandes santos estavam enganados sobre pessoas. Por exemplo,
Por um bom tempo, São Basílio considerava um certo hipócrita herege um homem santo e o defendeu de muitos adversários, até que finalmente, convencido pela falsidade do herege, Basílio ficou amargurosamente desapontado. São Gregório, o teólogo, tinha batizado certo filósofo de nome Máximo, e gostava tanto dele que o manteve em sua própria casa, comendo com ele. Porém, este Máximo era perigoso e ardiloso como uma serpente. Depois de certo tempo, por intrigas e subornos, ele obteve o reconhecimento de certos constantinopolitanos como patriarca, no lugar de São Gregório. Quando essa tentação, depois de grande confusão, foi removida, alguns censuraram a Gregório por manter seu maior inimigo com ele. O santo respondeu: Nós não somos culpados se não discernimos o mal de outra pessoa. Deus apenas sabe os segredos íntimos dos homens. A nós é comandado por lei que, com amor paterno, abramos os nossos corações a todos que venham a nós. Um homem não malevolente não consegue facilmente entender a malícia de um homem malevolente. Contemplação. Contemple ao Senhor Jesus como Rei. Primeiro, como Senhor da natureza, que Ele doma e coloca a serviço de si mesmo. Segundo, como Senhor sobre os demônios, sobre a doença e sobre a morte. Terceiro, como Senhor sobre o reino imortal dos anjos e dos santos. Homilia. Quem é Cristo? Quem dizem os homens que sou? Marcos 8, 27. Irmãos, já fazem quase 2000 anos desde o dia que o Senhor Jesus postulou essa pergunta a seus discípulos. Desde então até hoje, esta pergunta é colocada a todas as gerações de homens. Todo dia claro e toda noite escura. E toda geração de homem, todo dia claro e toda noite escura deve dar uma resposta a essa questão. Esta questão é a questão de vida ou morte, e a resposta dela é portadora da vida ou portadora da morte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Mateus 16:16. O apóstolo Pedro respondeu, e esta resposta foi aprovada e elogiada pelo Senhor Jesus. Quem é o Cristo? Homens dizem hoje. Alguns dizem, junto com os judeus, que ele é o destruidor da lei e o auto-intitulado Messias. Outros dizem, junto com Pilatos, que eles não conseguem chegar à verdade sobre este homem. Os terceiros diziam, junto com os apóstolos, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Salvador, Redentor da raça humana do pecado e da morte, o ressurreto e ressuscitador, aquele que vive e doador da vida. Todos nós somos batizados no nome da Santíssima Trindade de acordo com os apóstolos e Santa Apostólica Igreja, que, em sua voz universal, confessa a Cristo, o Senhor. Ó Senhor, Filho único de Deus, ajuda-nos para que em todos os dias de nossas vidas acreditemos em Ti em nossos corações e confessemos a Ti com nossos lábios como nosso Senhor e Salvador, como poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. A Ti sejam a glória e a adoração para sempre. Amém.